Fala minha gente, beleza? Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui para a gente poder falar de livros no nosso canal Fabinho Barbosa. Falamos sobre livros aqui. Hoje eu quero pensar com vocês aí sobre o livro do Zygmunt Bauman, Em Busca de Política, dentro da realidade que nós vivemos do nosso país e do nosso mundo também. Tá certo? Esse livro ele é edição do ano 2000, editora Zahar, tá bom? Se você quiser adquirir aí, talvez você adquira em outra edição e tal, mas é essa que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Esse livro eu achei muito interessante a leitura dele, porque Bauman vai trabalhar aqui os rumos da política, né? E ele vai discutir uma questão interessante e vai colocar um argumento central aqui, que reside na ideia de que a liberdade individual só pode ser produto do trabalho coletivo, ou seja, só pode ser garantida coletivamente, né? Ele vai trabalhando essa questão no seu livro. E eu acho interessante isso aqui porque talvez a resposta a pergunta que seria a resposta que ele vai dando é: será que a política e os políticos estão fadados a mergulhar na desconfiança, né? E aí Bauman, para fazer essa análise aí, ele vai trabalhar duas crenças contraditórias, né, que o mundo ocidental alimenta, e ele vai trazer luz para mostrar essa perda de legitimidade que existe na política e nos políticos também. A primeira crença é que a questão da liberdade está resolvida no mundo ocidental, ou pelo menos o mundo ocidental entende assim. Então, se ela está resolvida, não há necessidade mais de se lutar, não há necessidade de sair às ruas protestando por liberdade, e também não precisa exigir uma liberdade maior, já que nós temos a liberdade que consideramos ser suficiente. Certo? Essa é a primeira crença que ele coloca contraditória. A segunda é que, considerando a atual configuração política e econômica do mundo, não há muito o que mudar, certo? Se não há muito o que mudar e a gente não pode mudar mais nada, então o que nós devemos fazer? Devemos nos contentar, apenas nos contentar com a situação ou com a atual configuração que vivemos. Segundo Bauman, são crenças contraditórias que o mundo ocidental, de certa maneira, tem alimentado, e que é necessário repensar essas questões e discutir essas crenças, né? Dentro disso, Bauman vai trabalhar aí uma questão que ele coloca de duas crenças que convivem entre si, que é a liberdade individual e a impotência coletiva. Falando até sobre a política, Bauman vai dizer o seguinte, ó: a arte da política, se for democrática, é a arte de desmontar os limites da liberdade dos cidadãos, mas é também a arte da autolimitação, a de libertar os indivíduos para capacitá-los a traçar individual e coletivamente seus próprios limites individuais e coletivos, tá certo? Bauman coloca essa questão aí dentro do aspecto aí da política, né? E ele diz que o preço da má política é o sofrimento humano. Tá lá na página 10 da edição que eu li aqui. Se você tiver com a mesma aí, você pode conferir lá, tá? Segundo nessa ideia dos Bauman da liberdade individual e a impotência coletiva, como que essas duas crenças contraditórias convivem? Bauman vai dizer, e acho que a resposta assim, na conclusão dele, é que conforme o aumento da liberdade acontece, coincide também o aumento da impotência coletiva, né? Porque essa liberdade ela é buscada individualmente, ela nunca é um trabalho coletivo, e ela nunca é alcançada, porque se ele diz que um dos argumentos principal dele é que ela só é garantida coletivamente, então ela nunca será garantida, embora ela possa ser alcançada, mas não é garantia, né, de que ela permanecerá. É preciso fazer o que então? É preciso criar pontes entre a vida pública e a vida privada, para que se discuta essas questões, para que se coloque à mesa essas questões e elas possam ser discutidas para o bem de todos, né? E aí tem até uma questão que ele coloca aqui, ó, para nós. O problema com nossa civilização é que ela parou de se questionar. É uma citação que ele faz de Cornelius Castoriadis, né? E aí ele diz assim: acontece que eu acredito que as perguntas dificilmente estão erradas, as respostas é que devem estar. Também acredito, no entanto, que evitar fazer perguntas, questionar, é a pior resposta de todas. Então, o Bauman faz essas brilhantes colocações aqui
para nós aqui, né? E aí ele diz assim, ó, as soluções em uma sociedade autônoma só pode ocorrer através da ação política, né? Então é necessário buscar essa luta, essa batalha coletiva, né? Através dessa ação política. É preciso buscar uma boa política, né? A solução para uma má política é a boa política, certo? Bauman também vem trabalhar aqui uma questão que ele coloca assim, uma pergunta que ele faz: até que ponto é livre o homem livre, né? E aí ele responde: individualidade privada, que significa essencialmente uma antiliberdade. E aí ele entra aqui na questão da necessidade de se criar esses espaços públicos, né? Que ele chama de ágora, né? Que não é nem privado e nem público, mas são os dois ao mesmo tempo, que a finalidade dele, o objetivo dele é o bem coletivo. São espaços em que ideias possam nascer para o bem público. E é preciso repensar algumas questões, né, que o Bauman coloca aqui. Ele diz o seguinte até, ele diz que o significado de interesse também passou por uma mudança essencial, sendo agora reduzido ao de curiosidade. E interesse, entre aspas, em matar essa curiosidade. Aí ele coloca: o público foi despojado de seus conteúdos diferenciais e ficou sem agenda própria. Não passa agora de um aglomerado de problemas e preocupações privadas. Então, Bauman vem tentando construir entrelaçar linhas e criar uma rede aí para chegar à conclusão aí, a ideia de que é necessário sentar e discutir as questões que competem a nós como indivíduos, mas que também compete à sociedade, porque ele diz o seguinte, ó, ele diz assim, ó, não há autonomia social se não há a autonomia dos indivíduos que a compõem. E ele diz, embora sendo uma tarefa individual, a identidade é também um fenômeno social. Então, pessoal, para nós que estamos envoltos de uma política complexa no nosso país, e às vezes até narcisista e individualista, e lutas de instituições particulares ou partidos que defendem interesses que não é da sociedade, porque a sociedade não foi ouvida, não houve o lugar, o espaço público, né, e privado, né, que se mistura ao mesmo tempo para o bem coletivo, para que nasça ali a ideia do bem público. Não há esses espaços de discussão. Então toda decisão que se tomar, geralmente não é decisão que diz respeito à sociedade no seu todo. Eu acredito, no meu entender, que esse livro desperta o nosso interesse para olhar com mais cuidado e mais carinho a forma como tem sido feito política no nosso país e a maneira como tem sido conduzida a política no nosso país, e também, por que não dizer, no mundo ocidental, porque Bauman ele trabalha essa ideia no mundo ocidental, né? Então eu acredito que seja importante para nós pensarmos essas questões e discutirmos ela também, tá bom? Então fica aí, para você que lê o livro, comenta aí embaixo aí sobre os apontamentos que você faz para a sua realidade, para a sua vida e para o país, para o nosso país também. Se você não leu, eu indico para você ler aí, você buscar aí um pouco mais de entendimento e compreensão da realidade do mundo que nós estamos vivendo. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, fica aí para vocês aí, mais uma dica de um livro aí, que vocês sejam abençoados aí. Tchau!